Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei que horas você está vendo esse vídeo, mas eu sou a Gabs, Head de Marketing da Ecfome, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre as estratégias de marketing que a gente tem aqui e como que vai ser o lançamento na sua praça. Então vamos começar pelo começo, de onde veio a nossa fome. A logo do Ecfome sempre foi inspirada no Pac-Man, aquele joguinho de videogame, computador, que tem o Come-Come, ele vai comendo atrás do fantasminha, e a nossa logo sempre foi inspirada no Come-Come inicialmente. A gente tem aqui essa logo do meio, ela era... O Ezinho ali era um come-come, e aí só que as pessoas não entendiam se era um croissant, um bumerangue, um mapamundi, e aí a gente falou assim, bom, aproveitamos os 10 anos da empresa e a gente fez um reposicionamento de marca e a gente escolheu como personagem o Fantasminha. Ele é o Fantasminha da Fome, ele tem uma mordidinha ali que significa que ele passou por batalhas e sobreviveu. E a gente tem essa primeira logo aqui do cantinho esquerdo, que é a logo do primeiro blog que a gente fez, que ainda chamava ecfome.com, e é bem antiga, lá de 2007. E o roxo, por que a gente usa o roxo? Então a cor roxa ela é uma mistura entre o vermelho, que é uma cor muito enérgica, e o azul, que é uma cor muito calma. Então a gente tem o roxo, que é o equilíbrio, essa interseção. E a gente gosta de fazer diferente, porque a gente tem muitos concorrentes e redes de fast food que usam o vermelho e o amarelo como uma estratégia, porque o amarelo é uma cor que dá fome e o vermelho é uma cor que dá uma irritação. Então, o que eles querem? Eles querem que o cliente vá comprar, senta, come, levanta e vai embora para dar lugar para o próximo cliente. Então, a gente não quer essa tratação no Ecfome, a gente quer que o usuário tenha uma experiência, né? O nosso fominha, ele goste de estar no aplicativo e que ele volte sempre e fique lá quanto tempo ele quiser, que ele escolha a comida dele com calma e que cada tela que ele passe seja uma experiência uau e que ele curte muito fazer aquilo. E aí, a Bruna, essa é a Bruna, ela é a nossa persona. A persona é um conceito do marketing que é bem parecido com o conceito de público-alvo, só que ele vai um pouco além. Então, além de olhar a idade, faixa salarial e onde a pessoa mora, a gente olha também os hobbies, a rotina dela, o dia a dia, o que ela faz, como que a gente pode ajudar. Então, a Bruna, a nossa persona, ela é universitária e ela também faz estágio. Então, a Bruna ela não tem tempo para cozinhar, ela precisa do aplicativo, o Ecfome, para ajudar ela nesse dia a dia, para conseguir comer bem, comer tranquila e dar conta de todas as tarefas do dia a dia. Então a Bruna tem aí várias características, como gostar de cachorros, acompanhar o BuzzFeed, e ela também usa muito o celular, assim como eu, assim como você que está vendo esse vídeo. A gente está numa consulta, tá no celular, está esperando o ônibus, está no celular, está na fila do banco, está no celular, está em casa, está no celular. Então a gente tem muito essa tendência. E hoje a gente vê no marketing, esse é o Gary Vaynerchuk, ele é um autor que eu vou citar ainda mais pra frente, é um autor que a gente trabalha muito, a gente se baseia muito nele, e ele tem essa frase, e que a gente concorda muito, outros atores também falam disso, que o celular hoje, ele é o que a televisão já foi, e a televisão é o que o rádio foi antes da TV. Então, a gente tem um histórico aí, com o surgimento do rádio, ele era uma mídia muito disputada. Então, era onde a atenção das pessoas estava. Obviamente, era o melhor lugar para você fazer publicidade. E aí veio a TV, e a TV ofuscou muito o rádio. Ele não morreu, ele nunca morreu, mas ele deu uma ofuscada e essa atenção foi dividida com a televisão. E aí, a televisão teve uma ascensão muito grande, então ela teve muita atenção, obviamente muita publicidade, e o que encareceu o preço. E aí veio o celular e desbancou a televisão. Hoje a gente vê que a atenção das pessoas está muito no celular. Só que o preço da televisão não abaixou. Então ela não é mais uma mídia que tem um retorno interessante. Coisa que o celular, as redes sociais, a internet é muito. Porque a gente tem muita atenção, as pessoas ficam imersas, tá sempre com o celular na mão, é uma experiência muito imersiva. Às vezes você nem percebe, você ficou 40 minutos passeando no Instagram, no Facebook. E para a gente anunciar nessas redes sociais, a gente ainda paga um custo muito barato. Então a gente tem um retorno sobre um investimento muito alto para conseguir estar onde o nosso público está, que é uma outra máxima que a gente leva aqui no marketing. Então, hoje, o nosso público está nas redes sociais, ele está no celular. Amanhã ele pode estar num óculos de realidade virtual, num relógio, numa outra plataforma que está aí para surgir ainda, a gente nem sabe. E aí a gente vai com certeza voltar nossas atenções para lá, porque o que importa é estar onde o nosso público está. Não é sobre a plataforma, é sobre a atenção da pessoa, do público, de quem vai receber aquele conteúdo, de quem vai receber aquele anúncio. Então a gente tem aí alguns dados
sobre as redes sociais e a internet no Brasil. Então, de uma população de 211 milhões, a gente tem 149 milhões de pessoas com acesso à internet. Dessas 149, 140 milhões são ativos em alguma rede social, Facebook, Instagram, Twitter. E desses 130 milhões usam isso no celular, que é o que a gente comentou já, que é o aparelho que está tendo mais atenção do público hoje em dia. E aí, dessas pessoas, as plataformas que são mais utilizadas no Brasil estão aqui. Essas são as 9 mais utilizadas. Então a gente tem lá desde o Pinterest com 35% até o YouTube com 95%. E em todas essas plataformas o Wikefoam está presente. A gente tem uma estratégia para cada uma dessas plataformas. Então não é só copiar e colar um post do Facebook para o Instagram ou vice-versa. Então a gente define, planeja e executa uma estratégia diferente para cada rede social que vai de acordo com o público que está lá e o que eles esperam daquela rede social. Então a gente tem aí 9 estratégias no mínimo rodando simultaneamente com muito conteúdo e muita informação. E aí como que a gente consegue se diferenciar nas redes sociais? Porque a gente já sabe que não é mais só estar nas redes sociais, a gente tem que se diferenciar. E o que a gente tem de diferencial é a nossa comunicação, porque a nossa comunicação ela não é só única, ela é muito foda. Porque a gente consegue conversar com a nossa persona, com a Bruna, né, representada aqui pela Bruna, a gente consegue conversar com ela e a gente consegue entregar conteúdos relevantes para ela. Aqui eu vou mostrar agora um pouquinho de algumas plataformas. Então o Frigideira é o nosso blog, frigideira.wikefoam.com. Coloca o link aí, Larry. E lá você vai encontrar bastante conteúdo denso, que vai desde curiosidades, a dicas, a quizzes, tudo envolvendo o universo das comidas, dos nossos fominhas, dos universitários. Ali a gente busca otimizar sempre o conteúdo para os motores de busca, como o Google, o Yahoo, o Bing. O foco com certeza é o Google, que é o maior de hoje em dia. Então a gente aproveita temas que estão em tendência, por exemplo, o Dia dos Pais, que é esse post de exemplo, ou o Dia das Mães, Halloween, qualquer outro tema que tenha uma busca relevante, né? Então, nessas épocas sazonais, as buscas de determinados termos, elas aumentam e aí a gente produz conteúdo para acompanhar essa tendência. Então, quando a pessoa pesquisa, ela encontra um resultado do Wikefoam e ali ela conhece um pouco mais sobre o aplicativo. O Twitter, o Twitter é uma rede social muito de engajamento, então ele é um engajamento muito orgânico. É a nossa rede social com maior engajamento. Então, desde comentários, retweets, likes, a gente tem uma presença muito forte e uma presença orgânica. Então, a gente não patrocina anúncios no Twitter, mas mesmo assim a gente tem muita resposta positiva dos fominhas. Então, ali é onde a gente aproveita para conversar, desde responder os tweets que a gente foi mencionado, até encontrar novos usuários que estão falando que estão com fome, que às vezes não conhecem o app, a gente faz uma apresentaçãozinha ali e a gente também conversa sobre vários temas que estão em alta no próprio Twitter, né? Eles têm lá os tópicos que estão em alta, então a gente aproveita aqueles tópicos, traz para o universo do Wikefoam, encontra muito meme por ali e conversa bastante com o pessoal. O Facebook a gente usa ele bastante como uma estratégia de topo de funil, então é uma ferramenta muito legal. A gente é a nossa maior rede social, a gente tem mais de 300 mil curtidas hoje e é onde a gente usa para encontrar novos usuários, futuros fominhas. Então eles ainda não sabem, mas eles podem gostar muito do Wikefoam. Então a gente usa conteúdos leves, que a gente chama aqui de jab, que também é uma denominação que o Gary Vaynerchuk usa, aquele lá que eu mostrei lá no começo. Então o jab aqui ele é como se fosse um golpe do boxe. Então, antes de dar um gancho de direita, você tem que abrir espaço com o jab, com o direto ali, para você conseguir acertar o gancho em cheio. E o gancho aqui trazendo para o marketing, ele é o conteúdo de venda. Então, antes da gente forçar uma venda no usuário, a gente engaja ele, a gente mostra para ele conteúdos interessantes, relevantes, engraçados, que são os memes. E depois, quando a pessoa já conheceu o Wikefoam, quando ela já entrou em contato com a gente, aí a gente vende para ela e aí a gente mostra o aplicativo em si. No Instagram, o Instagram é uma rede social muito visual, então é muito pautada em imagem, em vídeo, e a gente usa então o feed, né,
com fotos de comida. Então a gente usa foto de comida real, então a gente quer trazer uma experiência que o usuário vai receber, a gente não quer aquele gergelim colocado com uma pinça no hambúrguer, a gente quer uma foto que o cara olha e fala assim, para pegar pesado mesmo, jogar baixo e falar assim, nossa, que hamburgão, eu preciso muito comer um desse hoje. Então, e nos stories, né, a gente quer um conteúdo mais dinâmico, um conteúdo mais de dia a dia, a gente usa para mostrar o pessoal aqui no escritório, os bastidores, quem está respondendo, o pessoal do suporte, quem atende chat, quem fala com os fominhas no Instagram, no Twitter. E o pessoal gosta bastante dessa proximidade, de trazer essa humanização para a marca. Então, a gente não é um aplicativo, nós somos pessoas que acreditam numa empresa e que estão aqui para engajar e para atender o melhor possível os nossos fominhas. As notificações push são as nossas cerejinhas ali no topo do bolo, então é uma forma de comunicação muito efetiva. Então a gente tem a mesma possibilidade ali, a mesma força que uma mensagem que a pessoa vai receber no WhatsApp. Então a gente usa isso tem que usar isso com muito cuidado. Portanto, a gente não repete textos de cupom, a gente não manda um texto padrão, a gente sempre está pensando em trazer um conteúdo relevante, alguma coisa que está em alta, e sempre uma brincadeirinha, que seja para entreter a pessoa, fazer ela dar uma risada no final do dia cansado. Então a gente aproveita muito isso, mas sempre com moderação. Então a gente tem limite, não pode mandar a gente não manda mais de uma por dia, para mandar promoção de restaurante, a gente tem um mínimo de desconto, que aí a gente consegue manter uma alta qualidade aí das notificações push que a gente manda, para não causar o descadastramento ou até a desinstalação do aplicativo, que é uma coisa que ninguém quer. E aí agora a gente chega nos finalmente, e na sua cidade, como que a gente vai fazer o lançamento da sua cidade? Então aqui no Wakefome a gente tem uma estratégia fixa, que é para onde vai ser destinado o investimento em marketing que você já pagou contratualmente. Então são esses pontos em verde água, que são a nossa estratégia fixa. Então ela começa aí, essa estratégia de pré-lançamento, ela começa 15 dias antes do lançamento da praça e ela se estende, né, até o 3º mês completo, que é quando a gente entende que, não, beleza, agora a praça já tem uma certa maturidade e ela pode entrar no cronograma padrão das outras praças. E os pontos em roxo são um investimento extra, aquele investimento que a gente precisa que o licenciado participe, que ele ative junto, então a gente precisa que o licenciado dê aquele gás a mais, então tanto de investimento de tempo quanto de dinheiro. Eu sei que você que comprou, que você fez esse investimento, você está acreditando no Wakefome e você quer que a sua cidade seja acima da média. Então, para a gente fazer essa cidade ser acima da média, a gente tem que investir extra, a gente tem que investir tempo, a gente tem que cadastrar e falar com toda a família, todos os conhecidos e cadastrar a cidade inteira. E aí sim a gente consegue ter um marketing efetivo, um marketing de boca a boca, com o apoio do digital e do offline também nas ações extras. Então a gente vai passar aqui sobre algumas ações. A primeira ação, que é a mais importante, são as bags, né, as mochilas para os entregadores. Então com as mochilas a gente tem uma ação offline extremamente rentável, que dá muito resultado, porque o motoboy ele vai com a mochila para cima e para baixo, anda na cidade inteira, vai entregar, chega na porta do usuário, está passando no restaurante, está passando na praça. Então, independente se o usuário pediu, se o fominha pediu do telefone, do WhatsApp, do Facebook, na hora que o entregador for entregar comida, ele vai ver a mochila do Wakefome, então ele vai ter contato com a marca. O adesivo é um ponto muito importante também no ponto de venda físico, porque quando a pessoa vai num happy hour, vai sair com a família, vai num jantar especial, ela na hora de pagar ou quando ela vai passar para algum lugar ali do restaurante, ela vê o adesivo, ela tem esse contato com a marca, então é sempre bom a gente estar reforçando a marca em todos os meios, em todos os lugares que a gente conseguir. E aí não essenciais, né? Então esses dois são essenciais, a mochila e o adesivo, e aí não essenciais, mas que são muito legais da gente fazer, são os lacres, que são aqueles lacrezinhos mesmo, para garantir que a entrega não foi, que a comida não foi aberta, né? Que a embalagem não foi violada. E as embalagens craft, que são aquela embalagem parecido um pouco, aqueles sacos parecido um pouco com papelão, que chega o hambúrguer, o lanche e a comida aí na nossa casa. Então é muito legal que a gente, fazendo todos esses materiais, a gente entrega uma experiência completa para o fominha que vai receber o pedido.
O blog de restaurante, então, a gente chama, é parte da nossa estratégia fixa. Então, é um post, um anúncio que ele é bem leve, ele é bem de início de estratégia. Então, é só para a gente começar a gerar ali um movimento sobre a marca. Então, ele é um post que vai falar um pouco sobre algumas curiosidades da cidade, dar ali um breve resuminho e apresentar de 3 a 5 restaurantes que são essenciais ali para a cidade, que fazem delivery. Então, nesse momento, a gente ainda não menciona o Wakefome, porque afinal a gente só está começando o relacionamento com o Fominha, com aquela pessoa que está vendo aquele anúncio. Então, a gente vai começando de leve, para depois ir aumentando gradativamente a incisão do anúncio, né? A força do anúncio. No D-10, então, que são 10 dias antes do lançamento, a gente tem um anúncio para cadastrar leads. Então, a gente oferece uma oferta isca de cupom em troca do contato dessa pessoa. Então, ela fala assim, beleza, quero um cupom, quero, e aí a gente consegue o contato, o e-mail, e ela já entra na nossa base e já começa a fazer parte do nosso universo, já começa a receber comunicações e outras coisas. A estratégia de influência a gente começa uma semana antes do lançamento, então daqui mesmo da central a gente vai prospectar e garimpar micro-influencers. Então a gente procura pessoas que tenham ali de 3 a 10 mil seguidores, que a gente percebe que tem um resultado muito mais efetivo do que grandes contas. Então essa pessoa ali que ela é influente realmente na cidade, ela não é uma pessoa que é conhecida em São Paulo, no Rio de Janeiro ou em outras capitais, ela é realmente uma influencer local. Então a gente entra em contato com ela, oferece uma parceria de troca de cupons. Então quando a pessoa divulga, a influenciadora divulga o código dela, a pessoa que se cadastra com aquele código recebe um cupom, e quando a pessoa que se cadastrou usa esse cupom, a influenciadora recebe um também. A gente consegue personalizar o código dela, os influenciadores gostam muito dessa parceria porque é uma parceria que todo mundo sai ganhando. Além disso, no dia do lançamento, a gente tem uma ação especial com os influenciadores que toparam participar, que ajudaram a gente na divulgação. A gente oferece um cupom de R$30, que vai ser usado para eles fazerem um pedido no dia do lançamento apenas. E aí a gente orienta eles para que eles mostrem o passo a passo de como pedir, grave a tela, ensine o pessoal a usar o Wakefome, mostrem a comida chegando, o motoboy chegando, e ainda deem opinião, tipo assim, pedi um lanche do fulano, curti muito, o lanche gostoso, tal, chegou rapidinho. E com isso a gente consegue quebrar esse gelo inicial com os fominhas da cidade. Então a gente prova que o aplicativo funciona, que vai chegar tudo bonitinho, e a gente ainda consegue alcançar essa audiência pela influenciadora. Então ela está dando o depoimento da nossa marca, então ela está mostrando que ela curtiu, que ela usou, e não só a gente falando de como é bom, porque a gente é suspeito, né? E aí, no D-5, então 5 dias antes do lançamento, a gente já entra com um criativo que ele é mais local. Então a gente usa a força que tem a imagem da cidade, o nome da cidade, para gerar conexão com as pessoas. E a gente também tem o vídeo institucional, que é um videozinho rapidinho que a gente explica como que funciona o Wakefome, o que ajuda, o que faz, o que não faz, e por que é bom para o Fominha, para a pessoa baixar. O press release é um material extra que a gente depende de um jornal local para fazer essa publicação. Então a gente tem um modelinho de pauta pronto. Muitos jornais locais, não precisa nem ser um jornal impresso, pode ser um jornal online ou algum repórter que tenha um alcance legal, a gente consegue publicando isso. A gente tem um endosso também dessa pessoa, desse jornal, e a gente consegue atingir essa audiência também. Então é muito legal isso, é uma matéria patrocinada, não é um anúncio apenas no jornal. Então é um texto mesmo explicando, falando como é o aplicativo, contando um pouco da nossa história, de quantas cidades a gente já está, de como a gente chegou até aqui. E aí a gente consegue engajar bastante os fominhas, né? As pessoas ficam interessadas por ser uma notícia mesmo e não apenas um anúncio. Aí, no D-2 a gente está chegando bem pertinho do lançamento, então é hora de ser incisivo. A gente entra com os anúncios o anúncio local, né, com o criativo local no Stories do Instagram, e também com a cortina de instalação que a gente usa com bastante foto de comida. Então a pessoa vai vendo ali, tem uma variedade de comidas, e ela já gera aquele desejo, aquela vontade, e aí já baixa o aplicativo. A gente tem resultados excelentes com esses 2 anúncios.
no dia do lançamento, todos os anúncios já ainda estão rodando, né? Então eles começam nessas datas que eu fui mencionando, mas eles continuam, né? Não é um dia só. Então, quando chega no dia do lançamento, a gente usa a força do nosso orgânico. Então, a gente posta um stories no nosso Instagram do Wakefome, que está aí com bastante seguidores. A gente usa a tag de localização da cidade. Então, todo mundo que entrar ali na tag e pesquisar, vai ver o que está sendo postado na cidade, vai ver o post do Wakefome. A gente também manda um e-mail para aqueles leads que a gente conseguiu lá no D-10. A gente manda o cupom que foi prometido para eles. E a gente ainda manda um push de lançamento, lembrando o pessoal, ó, gente, tá chegando a hora, tá, o Wakefome tá lançando, hoje é dia de pedir, vamos lá. A gente também tem a entrega de kits, que quando a gente fecha essa parceria com os influenciadores, o licenciado tem a possibilidade de comprar os kits, então pode ser um copo, pode ser com um bombonzinho, mandar fazer um brigadeiro artesanal, alguma coisinha especial. A gente tem uma cartinha também que vocês podem entregar para o influencer. O pessoal curte muito, é um ótimo jeito de fazer o relacionamento. Eles marcam a gente no Instagram, gera uma divulgação orgânica bem legal. E as promoções exclusivas. As promoções exclusivas é uma ação muito eficiente que a gente tem para lançamento. A gente tem cidade que já teve mais de 120 pedidos num dia, no primeiro dia de funcionamento, só com essas promoções. Então, como que funciona? Você, licenciado, entra num acordo comercial com um restaurante e fala assim, ó, cara, me oferece aí 50% de desconto, me ajuda a divulgar e a gente vai fazer bombar essa praça, porque vai ter um ganho do restaurante, que vai vender bastante, e o ganho do Wakefome, que vai conseguir lançar a praça com bastante boca a boca, com bastante divulgação. Então, a divulgação dessas promoções ela é feita de uma forma muito orgânica, então precisa do restaurante ajudando ali, divulgando nas próprias redes sociais, e também divulgação em grupo de WhatsApp, no boca a boca. Então, você vai contar para todos os seus conhecidos, para toda a sua família, vai encaminhar a mensagem para todo mundo, e você sozinho vai conseguir trazer muitos pedidos aí para sua praça. E depois do grande dia, né, passou o dia do lançamento e agora o que a gente faz? Então agora é a hora de reforçar a marca. Então sempre que tiver uma oportunidade de festa, de evento local, é interessante fazer uma ativação, distribuir um brinde, entregar copo, picolé, brigadeiro, o que a gente conseguir imaginar e pensar nisso juntos, a gente vai estar fazendo. E é um processo contínuo, a gente tem que estar sempre envolvido, sempre engajado para conseguir fazer a praça crescer cada vez mais. Muito obrigada você por ter assistido esse vídeo até o final. Então todas as suas dúvidas vão ser tiradas por ligação, então pode ficar tranquilo, pode anotar tudo certinho aí, a gente vai definir esse planejamento do lançamento da sua cidade juntos para responder todas as dúvidas, ver qual material que está compensando fazer, se está compensando fazer flyer, outdoor, carro de som. Então a gente vai conversar sobre tudo isso juntos, então pode anotar todas as dúvidas que você tiver e a gente se fala mais uma vez. Valeu? Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo pelo e-mail ou com o Farmer que vai estar acompanhando o seu lançamento. Muito obrigada e até a próxima!